Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para Carol, para os ouvintes, para quem nos assiste. Oi, Vera. Vera, estamos aqui na expectativa de um pronunciamento do chanceler Mauro Vieira depois da reunião com o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio. A Isa Stassarini tem mais informações sobre esse assunto em Brasília. Oi, Isa. Oi, Débora. Pois é, esse anúncio, pode ocorrer a qualquer momento. Na verdade, declaração à imprensa não vai ser uma coletiva de imprensa, porque não terão perguntas. Lembrando que essa fala do chanceler brasileiro Mauro Vieira ocorre depois de uma reunião, com o secretário de Estado americano Marco Rubio na Casa Branca em Washington. Reunião essa que durou 1 hora, 15 minutos foram de um bate-papo só entre os dois representantes, o ministro das Relações Exteriores e o secretário de Estado americano, e os outros 45 minutos com a participação das equipes, e aí envolveram diplomatas dos dois países. Eu ouvi de um embaixador do Itamaraty que a conversa foi muito boa. Essa pessoa me respondeu uma mensagem dizendo ótima conversa, mas não entrou em detalhes, sobre o que foi discutido, o que foi colocado à mesa. O encontro, a gente sabe, acontece em meio aos esforços do governo brasileiro para tentar derrubar o tarifaço de 40% imposto, pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. E outro tema sensível que o Brasil tenta reverter são as sanções aplicadas a autoridades brasileiras, como o ministro do Supremo Tribunal Federal. A reunião também buscou preparar o terreno para um futuro encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump, até porque aquele primeiro contato na Assembleia Geral da ONU no mês passado, ainda em setembro, se não me engano, ou iniciozinho de outubro, foi apenas um primeiro momento, Lula gostaria de sentar à mesa com Donald Trump numa conversa maior e num debate mais amplo. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que tinha boas expectativas sobre a reunião. Ele destacou que Mauro Vieira estava otimista, que havia espaço para avançar no diálogo com os americanos. A ideia é separar temas políticos de questões econômicas e buscar uma relação mais estável entre Brasil e os Estados Unidos. Na área política, a estratégia é estreitar os laços com Marco Rubio, que foi o representante escolhido por Donald Trump para fazer essa interlocução com o Brasil. Já no campo econômico, o foco vai ser o diálogo com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e essa missão vai ficar a cargo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Débora. Obrigada, Isa, pelas informações. Embora a gente ainda não conheça, Vera, o conteúdo da reunião, houve uma preparação bastante técnica por parte da chancelaria brasileira nessa tentativa de reaproximação entre Brasília e Washington. E essa informação que a Isa nos traz de que a avaliação das fontes que ela ouviu, a avaliação de que foi um encontro muito bom, uma reunião muito boa, também mostra que talvez a influência de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo tenha caído, tenha acabado, porque a Bela Megali trouxe informação aqui no Globo de que eles estiveram por lá ontem. O Eduardo Bolsonaro está nessa tentativa, Débora, de mostrar que não seria fácil para o Brasil, que o Marco Rubio seria ali duro e contrário aos interesses do governo Lula e que, portanto, não era uma notícia boa para o Brasil que ele que tivesse sido o escolhido para ir no abre alas, ali na precursora das conversas, mas o fato é que as duas conversas preliminares entre os próprios presidentes foram boas, foram amistosas, que isso deve ditar o tom daqui para frente. É importante a gente saber como foi essa conversa, até porque é isso, eles vão estabelecer um cronograma para as negociações de agora em diante, um cronograma em que vão entrar outros negociadores para partes específicas do contencioso. Então, é importante que haja uma conversa do ministro da Fazenda
com o próprio secretário do Tesouro, porque aí a questão das tarifas pode ser abordada de uma maneira mais técnica, e é importante que todas essas conversas sejam preparatórias para conversa pessoal, né, e frente a frente entre os dois presidentes, que essa sim é que vai testar de que magnitude a tal química que houve entre os dois, se foi só uma coisa de momento de um e com a cara do outro, ou se realmente o Trump passou para um outro momento na relação com o Brasil, em que percebeu o quê? Que o Bolsonaro é carta fora do baralho, é página virada e que, portanto, ele precisa estar ali com algum canal, com algum contato com o governo de turno e com o presidente que está legitimamente no cargo, investido do cargo, que tem mais um ano inteiro pela frente de mandato e boas perspectivas eleitorais. Não tem uma vitória garantida, mas tem perspectivas razoáveis, segundo apontam as pesquisas. Então, tudo isso deve estar entrando no cálculo da Casa Branca. Você pensa que seria muito amadorismo e muito raso imaginar que um aparato do tamanho da Casa Branca, com o poderio que tem o governo dos Estados Unidos, fosse ditar a sua diplomacia única e exclusivamente, né, por duas pessoas ali jogando como, né, atiradores solitários, que são Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo até postou uma coisa aí ao final do encontro, né? Obviamente, o Itamaraty deve publicar uma nota genérica dizendo que a reunião foi maravilhosa, mas pelo que eu soube, saíram sem nada e de mãos abanando. Confere. Então, veja, não é uma fonte das mais credenciadas para a gente ouvir. Vamos esperar os dois governos, por meio dos seus porta-vozes oficiais, falarem a respeito. E aí a gente analisa com mais acuidade, né? Porque até aqui realmente a gente está com pouquíssima informação. O Eduardo Bolsonaro também postou, na verdade ele retuitou um outro post, falando nessa mesma linha, dizendo que não teve acordo e que o Rubio, segundo fontes, teria condicionado qualquer avanço comercial à revisão da opressão judicial no Brasil, mas também fonte aí, né, a conferir. Agora, de qualquer forma, Vera, essa reunião entre o Rubio e o Mauro Vieira é uma reunião preparatória para um possível encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump. Então, assim, qualquer acordo, qualquer medida não ia sair dessa reunião, que é uma reunião preparatória. Sairá de um encontro presencial entre o Lula e Trump, né? Muito possivelmente. Exatamente. Tudo isso é um balé diplomático, né? A gente sabe que as coisas em diplomacia, elas cumprem ritos muito lentos, muito específicos, cheios de rapapés. Então, é um primeiro encontro para desanuviar o ambiente, um ambiente que, sim, andou muito turvo, não vamos negar a realidade. A imposição dos 40% adicionais, né, quando a Isa Stachelini fala o tarifaço de 40%, a nossa tarifa é de 50%, mas é que tinha a tarifa básica de 10%, sobre a qual foi imposta uma sobretaxa de 40%. Então, é muita coisa, e a gente sabe que tudo isso veio num momento de muita tensão, muita animosidade do governo norte-americano em relação ao Brasil. Isso está superado? A gente não sabe. As primeiras indicações que a gente teve a partir das conversas rápidas de Trump e Lula foi de que o governo americano está reanalisando, está reavaliando o quadro e disposto a mudar, a recalcular a rota. Se isso vai acontecer ou não, se vai acontecer completamente, se vai haver apenas um recuo em alguns aspectos ali, alguns produtos, por exemplo, do tarifaço, ou uma ou outra sanção pontuais, é o que a gente vai saber na continuidade dessas conversas. Ainda tem muita água para passar por baixo dessa ponte.